Então, nós temos aqui a questão 6, né? A bondade de Deus em 4 artigos. Em seguida, pergunta-se sobre a bondade de Deus e sobre isso são 4 as perguntas. Ser bom convém a Deus. Será Deus o sumo bem? Apenas Deus é bom por essência. Todas as coisas são boas pela bondade divina. Então, agora vamos ver por que ele levanta essas perguntas, né? Em seguida, pergunta-se sobre a bondade de Deus. Aqui, a gente algumas vezes tem que dar uma olhada, né? Aqui, ó. Aqui que vocês estão vendo é a versão da BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que diz assim: se fala aqui da bondade ontológica, a que corresponde ao ser na sua ação, no seu obrar. Algo assim como se diz que o fruto é bom quando está maduro. O que um edifício ou que um edifício é bom quando está acabado. As coisas são boas na medida que alcançam sua própria realização. Dizer Deus é bom equivale a dizer és verdadeiramente perfeito. É verdadeiramente perfeito. Sei lá como é que fala isso aqui em espanhol, mas é verdadeiramente perfeito. Com uma obra esplêndida porque está bem feita. Esta bondade do ser fundamentará a bondade do obrar, de que se ocupará mais adiante. Amor de benevolência, justiça, misericórdia, como de ordinário, como de comum, seu ponto de partida, su ponto de arranque, olha que coisa, né? Su ponto de arranque, veja, vocês viram aí? E eu acho que daqui a pouco eu vou ficar sem luz, não vai dar para dar aula, hein? Su ponto de arranque es la palavra de Deus. É a palavra de Deus, aunque se aparco em las citas, ainda que seja pouco as citações, você sabe que quando. Ih, bom, vamos indo. Sabe que quando Moisés pede para ver a Javé, ele te responde: eu irei passar diante de tua vista toda a minha bondade. Êxodos 33, versículo 19. E há também o salmista recitou o seguinte: que glorioso es tu nombre em toda a terra. Que glorioso é o seu nome em toda a terra. Salmo 8, versículo 2. No Suma contra os Gentios, 1,38, cita expressamente a resposta de Jesus. Uno solo es el bueno, um só é o bom. Né? Quando eles chamam Jesus de mestre, ele fala: por que você está me chamando de mestre? Só um é o mestre, só um é bom. Né? Mateus 19, 17. Al intentar dar uma explicação racional, acude, como outras vezes, à causalidade eficiente. Né? Então, ao tentar dar uma explicação racional, ele se mune, como outras vezes, da causalidade eficiente. Toda a bondade dispersa, espalhada nas criaturas, há de falar em Deus de maneira concentrada e unificada, como em sua fonte e origem. Como sua fonte e origem. Beleza, né? E agora a gente volta para a nossa versão aqui brasileira, né? Tá aqui, ó, que os dominicanos brasileiros participaram. Então, ser bom convém a Deus? Então isso é uma bondade ontológica. Não estamos falando da bondade moral. Nós estamos falando da bondade em si. Só Deus é o ser em si mesmo, portanto, como ele é ato puro, coincide nele toda a valoração, com todo o estatuto ontológico e com tudo aquilo que é epistemológico, né? Ou seja, ele é uma coisa só. A gente não, a gente tem várias divisões, todas as criaturas têm várias divisões, Deus não. Então é por isso que é possível falar de maneira direta se convém a Deus ser bom. Então aqui nós estamos mais tratando de uma ideia de Deus do que da revelação de Deus. Então, a partir do dado revelado, o ser humano deduz coisas.
O teólogo deduz sabedoria, deduz os âmbitos da sabedoria a partir disso. Então, ser bom convém a Deus? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede, parece que ser bom não convém a Deus. Então a gente já sabe que São Tomás de Aquino vai defender o ponto de que Deus é bom. Então vamos ver a primeira. Com efeito, a razão do bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Então, vamos parar. Se a gente começou nisso aqui, a gente já sabe que vai enrolar tudo. Então vamos para a resposta. Respondo. Ser bom convém principalmente a Deus. Porque, com efeito, alguma coisa é boa na medida em que é atrativa. Ora, todas as coisas tendem para a sua perfeição. Então aqui nós temos dois momentos, né? Alguma coisa é boa na medida que é atrativa, então a gente tem uma atração, e se tem atração, nós temos atração por dois momentos. Órgãos sensoriais e, segundo momento, por razão intelectual. Então a coisa é atrativa. Então nós temos que ter duas coisas. Primeiro, o o empírico, e o segundo, a abstração. Nos dois modos, a coisa é atrativa, tem que ser atrativa. Ora, todas as coisas tendem para a sua perfeição. Todas as coisas tendem para o seu repouso. Todas as coisas tendem do ato para a potência, e do ato permanecer no ato. Todas as coisas saem, então, portanto, para aquilo que demanda o seu maior grau de repouso. E, ora, o seu maior grau de repouso é o seu maior grau de equilíbrio, o seu maior grau de equilíbrio é o seu maior grau de perfactum, de ato possível. Certo? Certo, Nayara? Certo ou não, Nayara? Certo, Nayara? Nada de ficar em crise, certo, Harumi? Nada de crise, Guilherme, tudo bem? Então tá. Então, a perfeição e também a forma do efeito é uma semelhança do seu agente. A perfeição e também a forma do efeito é uma semelhança de seu agente, pois todo agente produz algo semelhante a si. Como alguém que faz uma estátua. Vocês lembram quando a gente pediu para a Modistela fazer estátua de Buda? Vocês lembram que saiu de acordo com o rosto dela? Depois a gente pediu assim, olha, faz uma estátua do mestre Nagarjuna. Ela fez uma estátua, saiu com o rosto dela. Faz uma estátua do mestre Assange, saiu com o rosto dela. Por quê? Olha lá, está aqui, ó, a perfeição e também a forma do efeito é uma semelhança do seu agente, pois toda agente produz algo semelhante a si. E nesse raciocínio se fundamenta a ideia de como Deus fez as coisas. É isso mesmo, Star Júnior, né? Stella Júnior. E a gente também, olha só, a perfeição e também a forma do efeito é uma semelhança de seu agente, pois todo agente produz algo semelhante a si. Ora, se Deus cria o mundo, isso significa que o mundo tem coisas que são semelhantes a Deus. Portanto, se a Harumi investigar o mundo, ela pode chegar na razão primeira, que é Deus. Por quê? Porque ela vai ver coisas semelhantes ao seu autor. Certo? Essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Dizendo, não, é tudo material. Não, mas daí é uma visão ideológica. Aí é uma visão política, é uma visão religiosa também. Dizer que tudo é só material são posições e riscos que a gente corre. Se a gente deixar a razão aberta, não correndo esses riscos, há a possibilidade de ser criado por Deus e há a possibilidade de não ter nada sido criado. Mas quando se verifica, dentro do sistema católico, que existem coisas criadas, essas coisas necessariamente têm que trazer alguma coisa do seu criador. Por quê? Porque a perfeição e também a forma do efeito, no caso o efeito é a criação, é uma semelhança do seu agente, pois todo agente produz algo semelhante a si. E Jesus falava isso também. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Quando ele fala, cautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos vós os conhecereis. Então o que ele está dizendo? Ou ainda em um outro momento ele fala assim, o coração, o tesouro, o coração, o homem fala daquilo que está no seu tesouro. Ora, o tesouro é o coração do homem. Então,
De novo, seu agente fala. E quando ele fala daquilo que ele tem em si. Percebe? Então por quê? Porque o efeito é aquilo que é comunicado. E comunicando, ele comunica aquilo que ele tem em si. Por quê? Porque o agente produz algo semelhante a si. Essa é a noção que está aqui. Olha. Assim, o próprio agente é atrativo e tem razão de bem. Assim, o próprio agente é atrativo. Quer dizer, olha aqui, atrativo está aqui. Né? Alguma coisa é boa, a coisa é boa, na medida em que é atrativo. Assim, o próprio agente é atrativo e tem razão de bem. Pois é para isso que se tende, para participar de sua semelhança. Aqui. Essa é uma chave de interpretação de toda a teoria de Tomás de Aquino. Para isso que se tende, para a participação da sua semelhança. Ora, nós não dizemos que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus? E aqui não está escrito para a participação da sua semelhança? Mas se eu sou semelhante, eu já não preciso mais tender para, porque eu já sou. Por que eu tenho que participar? Porque só Deus é. A gente não é, a gente é interdependência, a gente é fluxo de conexões. A gente não tem o ser em si, nosso ser é criado. Aí é por isso que aqui no sistema se diz para participar de sua semelhança. Por quê? Porque só Deus é perfeito. Percebe? Essa é a característica do sistema. Só o único ser é Deus, o resto é tudo ser por participação. Logo, a nossa semelhança com Deus não está acabada. Ela continua, mas foi dada pela nossa criação. Esse é o sistema que está na nossa frente. E é claro que você pode questionar esse sistema, mas isso não faz sentido, o naturalismo é melhor e etc. Claro que pode. Mas esse sistema ele tem como objetivo fundamentar a salvação em Cristo. Fundamentar que Deus veio ao mundo por meio de Cristo, na sua encarnação, e que ele falou para o ser humano, dando a revelar quem ele é. A partir daí, o ser humano pode ou não escolhê-lo, porque agora tem propriedade para escolher alguma coisa. Antes não tinha. Por quê? Porque a razão não alcançava, uma vez que o sistema diz sobre uma realidade criada. Se fosse realidade gerada, era outra coisa. Mas como é uma realidade criada, pressupõe que é criada a partir do nada. Como é criado a partir do nada, Deus, que é o agente que cria do nada, não participa em sua natureza de maneira direta da criação, senão pelo seu poder, pela sua força. Certo? Então, só pelo poder, pela força de Deus é que as coisas são criadas. Então, a gente é criado de maneira derivada, a gente não é criado de maneira direta. Né? O que quer dizer com isso? A gente não participa da natureza divina. O ser humano é uma substância em si, mas que não é, porque só Deus é. Né? Ou seja, o ser humano é uma substância não inerentemente existente. Só Deus é substância inerentemente existente. No sistema aqui. Então, nem anjo, nem nada. Né? Nada, nada. Né? Então, sendo Deus a causa eficiente, primeiro, de tudo. Por quê? Porque ele sendo aquilo que. Se a gente pegar, tem que usar Aristóteles para explicar isso. Por quê? Porque é do sistema. Tomás de Aquino, se você olhar para as obras completas, você vai ver o quanto de comentário de Aristóteles ele fez. Não fez nenhum comentário a Platão. Ele faz comentário a Boécio, mas não faz nenhum comentário a Platão. Faz comentário de Dionísio Pseudo-Areopagito, mas também não faz nenhum comentário a nenhum outro. Não faz comentário a Sócrates. Faz só comentário a Aristóteles. Então ele tem que usar Aristóteles. Então aqui, Deus, como causa eficiente primeira de tudo, coincide com o primeiro motor da metafísica, no livro 1 de Aristóteles. O motor que move todas as coisas, mas não é movido por nada. Portanto, se a gente quiser entender Tomás de Aquino, tem que fazer uma incursão nas obras de Aristóteles. Senão, não vai conseguir entender muito bem. Mas é chato ler Aristóteles, aquilo ali não dá, eu tento ler, depois eu desencano, daí eu paro de ler, aí eu perco o fio da meada, tem que começar tudo de novo. Bem-vindo à vida da investigação filosófica, é isso mesmo. Se parar de ler, perde o fio da meada. Por quê? Porque nós temos agregados é, material mental que tem uma cadeia neurológica que tende para a conservação de energia. Guilherme parou de estudar,
Para que eu vou manter esses neurônios aqui? Manda lá as enzimas ou as células limpantes e tira esse conhecimento daí, porque está gastando energia à toa. Qual é a função disso? Não tem. Então por que o Guilherme vai ficar estudando? O Guilherme vai ficar estudando nada, tira isso aí daí. Né? É assim que a nossa parte biológica organiza as coisas, com o mínimo de gasto de energia. Portanto, não se revolte contra você mesmo, dizendo assim: eu não lembro de nada, não fica nada na minha cabeça, eu tento fazer, não tem nada ali, eu tento, não vai, nunca vai, e não sei o que, não sei o que lá, e fica reclamando. Não tem jeito de mudar isso não, viu? Só se você for lá assistir o gibi do Akira, e aí injetar tubinho de sal eletrolítico lá entre um neurônio e outro, aí não tem mais isso, né? Porque você sabe que esse negócio que tem lá no Akira é isso, né? Você coloca um tubinho de sal, um micro tubinho de sal entre a ligação de um neurônio e outro, para ele não desligar mais as informações que você tem. Aí você tem memória infinita. Isso muito uma teoria doida de mangá japonês, né? Então, é, como você não é Akira, você não vai colocar esses tubinhos, isso é impossível de ser feito de qualquer maneira, então por que você está revoltado com você mesmo sobre essa ideia de esquecer aquilo que você não usa? É a maneira como a biologia nossa funciona. Fisiologia e biologia nossa funciona. Neurologia, né, a nossa parte neuroestrutural funciona. Por que você fica revoltado com isso? Parou de estudar, sobe. Por quê? Porque conserva energia. Não tem nada para fazer. Então, qual é o que tem para fazer? Aceita e, e continua estudando. Ah, mas se eu parar uns 3 dias já não lembro? Talvez não lembre. Depende da importância que você dá para aquilo também, né? Talvez não lembre nada. É por isso que a gente não consegue ler livro que não interessa pra gente. Você já pensou? Você não tem, não acontece isso com você. Você pega um livro assim, ó, um catatal, um bloco desse aqui, e fala assim, vou ler. Começa a primeira parte e vou até a última. Dá 2 dias, você não consegue nem ver o livro mais na frente, você até esconde ele dentro do armário e fala assim, não quero nem ver isso na minha frente, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Por quê? Porque não, porque isso aí me dá culpa, me dá peso. Né? Esse é o sinal da minha desistência. Não quero ver, aí você esconde o livro. Um dia no futuro retornarei. Você chega perto assim da estante, você até vira os olhos, assim, fala, não olhe para lá, não olhe para lá para não ficar deprê. Por quê? Porque não tem interesse, não é que você não é capaz de ler aqui nem nada. Mas se eu sei, sabe nada. Né? Você sabe nada, por isso você fica se sentindo culpado por isso. Se soubesse, não está se sentindo culpado. É a maneira como a nossa estrutura biológica funciona. Não adianta ficar bravo com isso. É igual a pessoa que vai aprender línguas. Ah, eu vou aprender chinês. Mas você tem uma comunidade chinesa para você conversar? Não! Ah, não tem? Não! Ah, e você fala com quem então? Eu falo assistindo filme. Então, não vai dar. Por quê? Porque vai ter deficiência no seu chinês, porque a parte biológica sua vai comer aquilo que você não usa. Tem que usar. Você tem que usar. O neurônio ele tem que ser trabalhado para ele manter a língua aí. Não que não seja benéfico estudar chinês, porque qualquer outra língua é benéfico. Mas você tem que saber que você não pode se exigir a fluência. A fluência só se obtém por meio da permanência num sistema. Não estou num sistema. Não adianta. Você está viajando. Não vai funcionar. Por quê? Porque não é assim que funciona a nossa parte biológica. Ah, mas tem cara que consegue. Não, não tem cara que consegue. Você e os outros seres humanos são iguais. Se o cara está conseguindo, é porque ele está exposto. Está exposto aqui a um ambiente sociocultural que permite a ele falar chinês. A mesma coisa latim e grego. Harumi resolve aprender grego. Optando, em vez de aprender japonês, resolve aprender grego. Ótimo. Aí ela fala assim: eu agora vou para a Grécia falar em grego, porque tenho lido Aristóteles em grego clássico. Ficou boa. Determina as declinações, as conjugações verbais. Nossa, ficou fantástico. Chegou lá na Grécia, adivinha o que acontece, Loiane? Não consegue entender quase nada. Sabe por quê? Porque a língua muda. A língua de Aristóteles, o grego clássico de Aristóteles, não é mais o grego atual, não é o grego moderno. Chega lá, eu me fala, chega pro cara e fala, o cara olha para a cara dela e fala assim: não entendo nada do que você fala. E ainda fala inglês para ela. Ainda. E ela fala assim: que absurdo, eu tô falando em grego. O cara fala: tudo bem, eu percebo que é grego, mas não se fala mais assim. Não sei muito bem o que você está falando. E aí ela fala: mas o que aconteceu?
que aconteceu, que a língua muda, e a Harumi não estava inserida numa comunidade grega falante aqui no Brasil para manter as línguas. O mesmo acontece com teologia. Se a gente não está constantemente estudando teologia, apaga também. Tomás de Aquino, se eu todo dia não estou dando uma lida, meio que pensando um pouco sobre isso, pensando sobre a bondade de Deus, etc., eu não vou lembrar nem como começou a Suma Teológica daqui a 2 semanas. E não adianta se sentir culpado por isso. Por quê? Porque a parte biológica sua está funcionando normalmente, você devia ficar feliz. Ia ser estranho se você fosse um microcomputador, um HD que não esquece. Você sabe que isso é doença, né? É uma doença isso aí. Sobrecarrega, a pessoa morre de estresse. E aí ela não consegue fazer conexão mais. A mente dela fica sobrecarregada. A mente tem que ficar percorrendo registros até chegar no registro atual. Procura, procura por isso no YouTube que vocês vão achar. Tem doença, é doença. Então, às vezes a gente está querendo ser, está achando que por uma visão falsa que a gente tem de como funciona a nossa estrutura biológica, a gente quer ser, a gente tá almejando por doenças, querendo ser o homem memória. Não, não dá. Então aproveite agora esse momento seu aqui de estar perto da Suma Teológica e estudando e entendendo, etc. Sem se preocupar se você vai lembrar disso depois. Por quê? Porque se não usa, esquece. Se não treina, não adquire habilidade. E depois, se não faz a manutenção, perde a habilidade. Perde aquilo que já adquiriu. Portanto, o que sobra para a gente? Desfrute do momento. Aproveita o momento, meu filho, minha filha. Não fica esse negócio do tipo, ai, mas eu não consigo. Não, tenta entender agora. Faz tudo que você pode no agora. Porque depois tem a parte neurológica. Se as causas e condições não se unem para manter o seu conhecimento, ele some. Por quê? Porque a impermanência leva mesmo. E se a impermanência não levar, você está diante de uma doença. Então vamos continuar. Sendo Deus. Não, não é isso, né? Se a impermanência não levar, se você não faz nada para manter, aí está diante de uma doença, né? Que aí você tem que estar diante de um problema. Né? E aí ela fala assim, ó, a Luane fala assim, tem um conto de Jorge Luiz Borges sobre isso de memória, chama Funes, o Memorioso. Pois é, provavelmente porque o Jorge Luiz Borges, o argentino, ele estava meio nervoso com alunos que ficavam reclamando com ele que não conseguia lembrar de nada. Né? E aí ele escreve aí, ó, Funes, o Memorioso. Né? Tá lascado, né? Se tivesse memória contínua assim. Né? Então, voltando, sendo Deus a causa eficiente primeira de tudo, cabe-lhe, evidentemente, a razão do bem e de ser atrativo. Por quê? Sendo ele a causa eficiente, coincide nele a causa e o efeito. Só em Deus isso acontece, né? Não, nem sempre. Nos âmbitos morais e éticos nossos também acontece, causa eficiente, né? Pode aparecer isso, mas isso a gente vai ver mais no futuro, aqui São Tomás aborda isso. Primeira de tudo, cabe-lhe evidentemente a razão de ser, a razão de bem e de atrativo. Vamos lá na nota. Ah, olha lá. A nota aqui é bem interessante, olha. Você não está vendo porque eu dei um zoom. E vou ter que dar mais um zoom porque está muito pequeno isso aqui. Aí eu vou ficar cego. Vamos lá, vamos. Abre. Abre. Aí. É a junção entre a possessividade e a generosidade do bem. Possessividade aqui, pelo amor de Deus, não vai interpretar como se fosse egoísmo, hein? Possessividade é aquela qualidade de possuir. É a junção da qualidade de posse e da generosidade do bem. Então, o bem possui o bem e o bem é generoso porque expande isso para fora. Certo? O ser possui o ser, porque o ser é. Mas aqui no caso o bem possui o bem, porque a qualidade do bem é dele, e a generosidade do bem, porque isso expande para fora. Senão a gente não captaria que é atrativo nem nada. Essa característica do bem provocar o movimento do apetite, do desejo. Entenda que a característica do bem move o desejo. Provém do fato de que, antes de mais nada, ele é a fonte da causalidade eficiente, que, em sua explicação última, é comunicação da bondade do agente a seus efeitos.
provém do fato de que, antes de mais nada, ele é a fonte da causalidade eficiente, ou seja, coincide nele a qualidade de ser causa e efeito, que em sua explicação última, ou seja, o que é explicação útil? Na sua natureza ontológica, na sua natureza de ser enquanto ser, aquilo que ele é comunicação da bondade do agente a seus efeitos. É a comunicação, quer dizer, a transmissão da bondade, da qualidade de ser um bem, do agente para seus efeitos. Ou seja, a natureza de ser do bem é transmitida para o efeito que vira do bem. Senão não seria causa. E daí, muito menos causa eficiente. Então, causa eficiente é tudo aquilo que acompanha a sua própria natureza, a própria natureza da causa. Sendo Guilherme ser humano, se ele fizer um filho, ele é causa eficiente da natureza do filho dele. Por quê? Porque o filho do Guilherme não jamais será um equino, jamais será um bovino e jamais será uma baleia, mas será um ser humano, como Guilherme é um ser humano. Então a causa eficiente sempre acompanha a sua natureza e transmite do bem da sua própria natureza a bondade do agente a seus efeitos. O efeito tende naturalmente ao bem que está no agente. E essa tendência universal, aqui, o efeito tende naturalmente ao bem que está no agente. Claro. E essa tendência universal de cada ente, porque senão, se não fosse desse jeito que está escrito aqui, causa e efeito não seriam semelhantes em sua natureza. Aí alguém que estuda Madhyamaka vai falar assim, mas Nagarjuna fala que não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, que não existe essa conexão entre os dois, a não ser por meio de uma fabricação. Mas aí a gente está falando de outra coisa, meu filho, minha filha. Não pode trazer Nagarjuna para dentro da discussão. Por quê? Porque nós estamos diante de uma teoria da percepção diferente. A teoria da percepção de Nagarjuna, ou a teoria epistemológica, é diferente da teoria do realismo que está aqui. Agora, você pode trazer Sarvastivada aqui para dentro. Sarvastivada, Theravada, possível. Aí vai falar desse modo. Nagarjuna não. Nagarjuna está falando de um outro sistema, para quem está fazendo, né? Comparação, uma visão de comparações, né, de religião comparativa, de filosofia comparativa, de teologia comparativa, não dá. Nagarjuna está falando de outra coisa. Dá para fazer, mas daí você vai ter que entrar em todo um monte de entrementes e chegar em umas reduções aqui. Tá bom? Por quê? Porque o sistema de Nagarjuna não é uma realidade daquilo da percepção clássica, que é aquilo que produz a minha mente tem que coincidir com aquilo da realidade externa. Nagarjuna está mais para dentro do campo da fenomenologia, que vem de Platão, mas se desenvolve particularmente em Descartes e ainda sobe mais seu nível em Kant e Russell. E passando por Hegel. Então é outro tipo de percepção que nós estamos vendo aqui. Aquela percepção que ela é uma percepção condicionada pelo próprio agente que percebe. Não há essa coincidência unívoca que é pressuposto da teoria da percepção clássica de Tomás de Aquino, que é a percepção clássica de Aristóteles, e a teoria de percepção de Platão também, que é a do realismo, que é coincidência de fora e de dentro, tem uma coincidência aqui entre sujeito e objeto. Então o sujeito capta aquilo que está no objeto e é verdadeiro quando coincidem. A teoria de Nagarjuna e a teoria de Husserl não é isso. A teoria de Kant também não é essa. Tanto é que as reações em relação à teoria de Kant dizem respeito à impossibilidade da pessoa conhecer a Deus. Coisa que não é um problema para dominicano, porque dominicano tem mestre Eckhart, tem a teologia negativa, e o dominicano fala, meu, tá, isso aí é normal. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de uma questão aqui de teologia apofática, né? Mas protomista é um problema. Ainda mais protomista apologético. É um problema, né? Que vai defender as realidades da fé, etc. Aí fica um problema, né? Porque daí ele tem que defender a realidade extrínseca como sendo algo que tem que coincidir com a realidade intrínseca no que diz respeito à percepção, de tal maneira que
o ser humano possa captar essa bondade que está na criação e chegar até o seu agente. Certo? Então, a teoria da percepção ela só faz sentido quando a gente, em termos teológicos, busca por Deus. E ao buscar por Deus, nós vamos por esse lado que está escrito aqui, né, que é a participação na semelhança e que o agente produz algo semelhante a si. E aqui é que justifica-se tanto o investimento da Igreja Católica sobre cientistas do iluminismo, antes disso no Renascimento Cultural e depois disso no cientificismo. A Igreja Católica investe nisso? Investe, não é pouca coisa na ciência. E todo mundo aprende que é o contrário, né? A igreja foi contra a ciência, a igreja foi... Sim, uma parte da ciência foi contra. Uma parte da igreja foi contra a ciência, mas outra parte não foi contra a ciência. E essa parte que foi contra a ciência era quando a ciência tendia a querer falar mais do que as verdades da fé. Aí não teve tolerância. O cara queria realmente, a igreja queria realmente cessar essa ideia. Queria uma ciência que justificasse a fé. Mas a igreja aprendeu, a igreja católica apostólica aprendeu que isso é um erro. Né? Hoje não se faz mais isso. Mas como eu disse para vocês, é mais interessante ficar numa igreja que já errou e se corrigiu do que ficar numa igreja que ainda tem que passar por erros. Né? Sabendo que ainda assim a igreja vai passar por isso, mas já diminuiu muito, porque já passou por aquela fase de exterminar quem não acredita. Quer dizer, passou e não passou, né? Porque tem gente aí que quer voltar a essa fase, quer voltar aos tribunais, defende a Inquisição. Não, não dá para defender. Foi um erro. Mas aí agora já aprendeu com o erro. Não vai voltar para trás. E tem muita coisa assim que a igreja aprendeu com os seus erros e continua aprendendo. Então, cuidado com quem com as posições aí que tendem a querer voltar para o domínio absoluto da igreja, essas coisas assim são complicadas, né? E é melhor evitar. E essa tendência universal de cada ente para a sua perfeição é o aspecto aparente descritível do bem. Ó. E essa tendência universal, uma tendência natural, de cada ente, portanto, não é de cada ser, mas de cada ente, ente aquilo que é, não é a mesma coisa que ser, mas aquilo que se mostra, a nossa percepção, para a sua perfeição é o aspecto aparente e descritível do bem. Então nós temos a tendência universal que, para chegar à sua perfeição, à sua satisfação, ao seu contentamento, no que diz respeito ao apetite ou ao desejo, leva consigo o aspecto aparente e descritivo do bem. O que é esse aparente? Aparente, nós estamos aqui diante das nossas percepções sensoriais. Descritivo, nós estamos diante do aspecto abstrato. Portanto, corpo e mente captam o bem. Esse movimento, porém, não é mais do que a continuação e assunção, pelo efeito, do movimento pelo qual a causa lhe deu o ser e o fez bom. Que causa que lhe deu o ser e fez bom? Aqui está falando de uma causa do primeiro motor. Mas o primeiro motor, no sistema nosso, coincide aqui, nosso em tela, coincide com o sistema da criação, com Deus. Né? Então a causa que lhe deu o ser e o fez bom é Deus. E Deus traz consigo, na sua criação, a semelhança dele mesmo, porque cria. Ao criar, traz uma semelhança de si mesmo. Portanto, Deus é alguém que cria e que cria bem. Por que cria bem? Porque cria na natureza da bondade. Comunicando-lhe algo da sua própria bondade. Olha lá. Comunicando-lhe algo, mas se é algo não é totalidade, da sua própria bondade. Comunica de maneira imperfeita, de maneira parcial. Por quê? Porque se fosse total, teria que ser Jesus, né? Porque daí era gerado, não criado, né? Aí participa da natureza divina na sua essência. A gente não participa na natureza divina em sua essência. Esse é o sistema que nós temos. Que sistema que fala que o ser humano participa na sua essência do divino? Brahmanismo. Brahmanismo védico. Hinduísmo também. Fala que participa diretamente da natureza. Né? Esse refluxo da possessividade na generosidade encontra na bondade de Deus o seu momento supremo. Né? Então, a possessividade quer dizer a posse do bem e a generosidade, a comunicação do bem para fora de si mesmo, encontra na bondade de Deus o seu momento supremo.
Então, na bondade de Deus que se encontra essa bondade que provoca o movimento do desejo. Então, a gente deseja para se satisfazer e deseja o quê? Encontrar-se com a bondade de Deus. Uma qualidade que não diz respeito à possessividade, porque isso seria Deus para consigo mesmo, mas diz respeito à generosidade da comunicação desse bem ou dessa bondade para a gente. Certo? Então, agora sim, nós voltamos aqui, nós tínhamos parado aqui. Por isso, Dionísio atribui a Deus o bem como a primeira causa eficiente, dizendo que Deus recebe o nome de bom porque por ele subsistem todas as coisas. Por isso, Dionísio atribui a Deus o bem como a primeira causa eficiente, e agora a gente já sabe que causa eficiente quer dizer causa efeito conhecido, portanto Deus faz a criação dele, dizendo que Deus recebe o nome de bom. Por quê? Porque daí tem a ver com a natureza dele. Porque por ele subsistem todas as coisas. Ora, subsistem todas as coisas. Deus não destrói nada. Subsistem todas as coisas. Subsistem e existem, né? Todas as coisas. Certo? Certo. Agora nós vamos lá. Agora que a gente entendeu isso, vamos para o debate. Parece que ser bom não convém a Deus. Né? E agora nós vamos fazer um jogo de debates. O Guilherme vai falar o número 1 para mim. Fala aí, Guilherme, lê para mim. Com efeito, a razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Ora, estes três não parecem convir a Deus, pois ele é sem limites e não está ordenado a alguma coisa. Logo, ser bom não convém a Deus. E aí, Tomás de Aquino diria assim: mas em sentido contrário, lê-se nas Lamentações: o Senhor é bom para quem o espera, para a alma que o busca. E mais, eis agora a resposta, Guilherme, para a sua objeção. Deve-se dizer que possuir modo, espécie e ordem pertence à razão do bem causado. Mas o bem está em Deus como em sua causa. Por isso, aqui é a causa eficiente, né? Deus está em bem como em sua causa. Por isso, a ele pertence primeiro nos outros o modo, a espécie e a ordem. Eis porque esses três existem em Deus como em sua causa. E aí o Guilherme fala, entendi. E o que o Guilherme entendeu? O Guilherme entendeu claramente que o agente faz coisas semelhantes a si mesmo como efeito. E como Deus criou a gente, ele criou a gente por meio de modo, espécie e ordem. E criando por modo, espécie e ordem, como a gente nota em todas as coisas, isso significa que nele tem que ter modo, espécie e ordem. Por isso ele tem bondade em si. Certo? Pegaram o raciocínio? É um raciocínio dedutivo, né? Pegaram aí? Entendeu ou não, Luiz? Eu entendi, ele faz a gente conforme modo, espécie e ordem. Deve ter isso nele também, mas a conclusão de por isso tem bondade nele, eu me perdi. Não, porque bondade, a bondade nele é essa transmissão. Modo, espécie e ordem pertence à natureza divina. Modo, espécie e ordem é a bondade. Por quê? Porque organiza todas as coisas e faz com que todas as coisas conduzam para o seu fim. Senão seria caos. Entendeu? Senão seria caos. Caótico. Não, ela tem uma ordenação que chega até o fim. Se não tivesse isso, se fosse caótico, não chega a nenhum fim, porque é espalhado, né? Ok? Então vamos para o item B aqui, ó. Esse Bzinho aqui, eles têm peso, né? Pequenininho no canto, mas tem um baita peso. Olha aqui, B. O bem está em Deus como em sua causa. Entenda-se não que Deus não seria bom, mas somente a causa da bondade das coisas. Interpretação que será refutada adiante, né? Na questão 3 a 2. E que só posso conhecer a bondade de Deus a partir da bondade das criaturas como sua causa. Porém, se ele é a causa, é que ele próprio é eminentemente bom. Essa conclusão que nós chegamos também, tá vendo? Por que ele é eminentemente bom? Por quê? Por quê? Porque se na criação existem esses atributos do quê? Existem atributos de modo, espécie e ordem, isso caracteriza a causa eficiente
E se causa eficiente, causa e efeito são coincidentes, e se são coincidentes, então a causa conduz para o fim último, que é Deus. Conduz como? Por modo, espécie e ordem. Portanto, Deus é bom e, em si mesmo, possui o bem em si mesmo, porque é bom, e, na sua generosidade, expande e comunica isso para fora, e essa comunicação é feita por modo do quê? Modo, espécie e ordem. Agora, existe alguma outra maneira de se comunicar a bondade que não seja essa? Qual? Qual, Loiane? Micro... Conhecimento? A verdade revelada? Não, porque modo, espécie e ordem também estão dentro da verdade revelada. Isso é intelecto. Modo, espécie e ordem é intelecto. Tem alguma outra maneira, Loiane, de comunicar a bondade? Hã? Tem ou não tem? Não sei, eu pensei em Jesus fazer Não, esse homem. mas Jesus se comunica por modo, espécie e ordem, ou não? Modo, sendo humano. Espécie, modo, comunicação humana. Espécie, sendo ser humano. E ordem, em uma ordem dentro do tempo, num contexto histórico, social e etc. Certo? Então, o que acontece? O que está acontecendo aí na sua cabeça é uma confusão de categorias. Você está entendendo modo, espécie e ordem dentro de um modo, espécie e ordem de uma outra coisa que não está atrelada à ideia de Aristóteles de modo, espécie e ordem, percebe? Então você está tentando, provavelmente você está entendendo ordem como positivismo do Augusto Comte, espécie como Darwin e modo como sendo alguma coisa aí que aí não tem como eu deduzir porque não tem como ir tão longe, né? Mas assim, aí você está pensando nisso, mas não é isso. Aristóteles está usando uma estrutura que está ligada à gramática e é uma estrutura que está ligada à linguagem, uma estrutura que está ligada à classificação das coisas. Por quê? Porque Aristóteles tem em vista a sua ordenação, certo? Né? Então, tem que tomar cuidado, por quê? Porque o sistema está pressupondo aqui Aristóteles. Se você expande isso para a contemporaneidade nossa, tentando usar, por exemplo, o estruturalismo, ou usar, por o Levi-Strauss, por exemplo, ou usar modo, espécie e ordem, de alguma maneira assim, né, meio doida, assim, que você coloca aqui Paulo Freire, Darcy Ribeiro, etc., não vai dar certo. Por quê? Porque isso aqui pressupõe Aristóteles. Entende? Se tentar usar qualquer coisa aqui, não vai funcionar. E não adianta botar a mão na cara e falar, mas meu Deus, o que é isso? Não adianta. Por quê? Porque isso é próprio da ciência que está sendo disparado aqui na frente. Ah, mas é restritivo? Não tem como entender de outra maneira? Não tem! Não tem, é próprio do ferramental escolástico usar Aristóteles nesse ponto aqui. Mas, por exemplo, se a gente fosse estudar Guilherme de Ockham, Bonaventura de Bonareggio, de uns escotos, o ferramental não poderia ser Aristóteles. Teria que ser o quem? Teria que ser quem? Platão e Plotino. E aí, se a gente ingressasse nesses estudos, que são típicos do franciscanismo, e a Loiane tivesse condicionada pelo aristotelismo tomista, ela seria tida como uma pessoa que não entenderia a exposição de Duns Scotus e de Bonaventura de Baudelaire na sua exposição máxima, Guilherme de Ockham também. Não, por quê? Porque não estaria usando Platão para entender aquilo e o Plotino. Mas por quê? Porque esses estudiosos usam o método agostiniano, de Santo Agostinho. E Agostinho usa Platão e Plotino. E a Loiane vai pensar assim, mas por que ninguém usa Jesus? Porque Jesus é teologia e é moral semita. Ele não está falando de filosofia. Jesus trata de verdade revelada direta de moral semita. Ele não está tratando de outra coisa. Moral grega, helenística semita. Né? Não pode esquecer que tem ainda a influência dos Seleus e dos ptolomaicos ali dentro. Né? Então, aí é outra coisa, né? Entende? Então, essas transformações que estão ocorrendo aqui, que deixam a gente um pouco confuso, é
porque você tem um histórico que está ligado ao atrelamento do catolicismo ao Império Romano. Desculpa, na verdade, do cristianismo primeiro ao Império Romano, que daí dá o catolicismo romano. Bom, então aí começa o uso das categorias filosóficas, particularmente com São Justino de Roma, para falar da verdade da fé. Certo, Harumi? Então aí, nós estamos aqui dentro da origem do pensamento teológico cristão. Né? Então, modo, espécie e ordem está sendo falado por Tomás de Aquino no século XII. E é século XII ou século... É século XII, né, Loia? Não, o século XIII. Século XII, XIII, por aí. 3. Século XII, XIII. Século XII, XIII. Século XIII. Mas já era usado por São Alberto Magno. E antes disso foi usado por Averroes. Né? Beleza, é isso porque esses três existem em Deus como em sua causa. E se existe na sua causa, modo, espécie e ordem é a bondade comunicada por Deus a nós. Eis porque esses três existem em Deus como em sua causa. Aí sobe aqui e a Harumi lê o segundo para mim. Aqui, ó. Além disso, bondade é aquilo para qual tudo tende. Ora, nem tudo tende para Deus, pois nem todos o conhecem, e não se tende a não ser para o conhecido. Logo, ser bom não convém a Deus. Mas aí tá uma leitura que não é de leitura de debate, né, Harumi? Você fez uma leitura assim, muito assim de boa, entendeu? Você tem que colocar ali umas emoções, entendeu? Você está debatendo com o expositor, né? Igual o Guilherme fez. Você não pode fazer uma leitura assim, né? Faz de novo a leitura, assim, como se tivesse aguerrida, entendeu? Como se tivesse ali, né? Interprete. Eu sei Além que você não é do teatro. disso, Ah, bondade é aquilo para qual tudo tende. Ora, pois, nem é. tudo tende para Deus, pois nem todos o conhecem, e não se tende a não ser para o conhecido. Logo, ser bom não convém a Deus. E aí, Tomás de Aquino diria assim, mas em sentido contrário, lê-se nas Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Bonus est Dominus, sperantibus in eum, anima querenti illum. O Senhor é bom para quem o espera, para a alma que o busca. E aí Harimi fala assim, o quê? O que isso tem a ver? Agora ele fala para você. Ele vai falar assim, deve-se afirmar que todas as coisas, ao tender para as suas próprias perfeições, tendem para Deus. Pois as perfeições de todas as coisas são semelhanças do ser divino, como consta do já exposto. Assim, entre as que tendem para Deus, algumas o conhecem em si mesmo, o que é próprio da criatura racional. Outras conhecem participações da sua bondade, que se pode estender até o conhecimento sensível. Aqui está falando dos animais, né? E que não tem uma razão tão desenvolvida. Mas tem bastante animal que tem conhecimento desenvolvido também, né? Como baleias, antas e assim por diante. Né? Outras, enfim, tendem naturalmente sem conhecimento, pois são inclinadas aos seus fins por uma inteligência superior. Muito provavelmente está falando dos astros e das plantas aqui. Né? Então, aí a gente fala assim, mas o que tinha a ver com o argumento inicial? Vamos analisar o argumento inicial. Bondade é aquilo para o qual tudo tende. Estamos falando de tendência. Natural. Tendência natural. Bondade é aquilo para o qual tudo tende. Por que tudo tende? Porque aí entra aquela questão da Loiane aqui, ó. Modo, espécie e ordem é finalístico. Ora, você só tem um modo porque você tem uma finalidade. Você tem espécies, por quê? Porque você classifica mediante uma perspectiva, que é o seu fim, é causa eficiente. E a ordem, por quê? Porque se ordena da causa para o efeito. Certo? E aí você tem o quê?
tudo tende, porque está ordenado para o fim. Ora, nem tudo tende para Deus. Por quê? Pois nem todos o conhecem. Se não conhece, não tende. E se não tende, é porque não conhece. Então depende da salvação do intelecto. E se não conhece a verdade de fé, não tende para Deus. E não se tende a não ser para o conhecido. Precisa conhecer. Nem todo mundo conhece Deus. Não conhecendo Deus, não tende. Logo, ser bom não convém a Deus. Por quê? Porque se fosse de Deus a bondade, tudo tenderia para Deus, naturalmente. Não precisaria conhecer. Esse é o argumento que está aqui. E aí vem a resposta. Deve-se afirmar que todas as coisas, ao tender para suas próprias perfeições, tendem para Deus. No modo, espécie e ordem de cada coisa, no que diz respeito a seu fim último, tende para Deus de modo automático. É isso que ele está dizendo. Pois as perfeições de todas as coisas, perfeições é perfacto, né? Para o ato puro. Pois as perfeições de todas as coisas são semelhanças do ser divino, como consta do já exposto. Por quê? Porque quando você fala de perfeições, o grau de potência é pequeno e o grau de ato é grande. Mas nas criaturas é impossível o ato puro. Mas tende para o ato puro. Por quê? Porque o ato puro é aquilo que atrai todas as coisas, porque o modo, espécie e ordem tendem para ele. Como consta do já exposto. Assim, entre as que tendem para Deus, algumas o conhecem em si mesmo. Ora, quem conhece em si mesmo? O que é próprio da criatura racional. Conhecer Deus por meio da razão é próprio da criatura que tem o intelecto, tem dentro do intelecto a razão. Então conhece ele em si mesmo, até um certo limite. O limite que é dado pelo quê? Suas próprias perfeições. A tendência natural. Certo? A sua própria natureza. Então, se existir um ser humano que é mais potente em relação ao modo, espécie e ordem do que a gente, em algum outro planeta por aí, ele entenderá Deus de uma maneira racional melhor do que a gente. Outras conhecem por participação da sua bondade, o que pode se dizer até o movimento do conhecimento sensível. Certo? Porque, né, as criaturas que têm menor grau de raciocínio, então conhecem menos Deus, portanto, conhecem por meio da participação da sua bondade, mas não pelo racional, mas pelo sensível. O que é o sensível? Os órgãos sensoriais só. Não consegue abstrair as características de uma maneira melhor. Quem conhece melhor? O seu cachorro ou você? Quem conhece Deus melhor? O seu cachorro ou você? Algumas pessoas que são muito fãs de animais vão responder que é o cachorro, porque o cachorro é bonzinho, porque o cachorro é companheiro, porque ele não tem maldade, etc. Bom, Tomás de Aquino jamais concordaria com isso. E Aristóteles também não, por quê? Porque no modo, a espécie, na ordem, o conhecimento sensível não pode produzir maior bondade do que o conhecimento racional. Agora, o conhecimento racional pode ser distorcido pelas motivações. Né? Se a motivação nossa é maldosa, o nosso conhecimento tende para ser um conhecimento maldoso. Né? E aí existe uma ausência do bem aí dentro. Né? Uma ausência do bem que pode ser maior do que aquela ausência de bem que o animal possui por não ter uma razão que compreende a Deus, como a gente. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado aí, porque pode acontecer, sim, de um animal ser mais bondoso que o ser humano, porque o ser humano direciona a sua racionalidade no modo espécie e ordem, ou no modo, ou na espécie e ordem, ou nos três juntos, contra Deus, contra a bondade. E aí o que acontece? Você tem um problema. E aí você tem o dog Sátima, né? Pois é. Né? Aí você tem aqui, ó. Outras conhecem participações da sua bondade, que se pode estender até o conhecimento sensível. Outras, enfim, tendem naturalmente sem conhecimento, mas tendem para a perfeição, tendem para Deus, pois são inclinados aos seus fins por uma inteligência superior. E aí vem aquelas letrinhas pequenas no canto aqui, ó, que tem um peso tremendo, né? A gente acha que não, mas tem um peso tremendo aqui, ó. Letra C. Deixa eu aumentar mais aqui, que eu achei meio pequeno assim. Ou aumenta aí. Aí, letra C.
E agora, hein? Como é que eu faço aqui? Peraí. Arrasta pro lado, meu filho. Tem que arrastar pro lado. Chegou o momento de afastar a ambiguidade do termo perfeição. Ó, tem ambiguidades, né? Esse designa, aguenta aí, não tem a vertigem não, tá bom? Não vai dar para expor desse jeito aqui, tá ruim. Vamos lá. Professor, por que você não fecha esse negócio altos do lado esquerdo? Tem um xizinho ali que dá para fechar. É verdade. Melhorou. Obrigado, Leia. Hum. Chegou o momento de afastar a ambiguidade do termo perfeição. Esse designa sempre a atualidade da coisa. Atual, né? O ato, a qualidade de estar em ato na coisa. A ação presente, ação atual, ação no aqui e agora, né? Isso quer dizer a atualidade. A riqueza ontológica, né? A riqueza ontológica é o ser que existe no agora. Contudo, no registro do ser, o que prevalece é a atualidade. A perfeição ontológica é uma forma, seja constitutiva de ente, forma substancial, seja completando, enriquecendo suas formas substanciais, formas acidentais, como eu disse para vocês, potência e ato. Substância é em si, é ato. Mas quando ela passa para o campo intensivo e campo da ação, ela tem acidentes, coisas que as complementam. Por exemplo, ser humano, Guilherme. Ser humano, Fernanda. Dois seres humanos, ato. Acidente. Guilherme tem barba, Fernanda não tem. Deixa de ser ser humano por isso? Não. Portanto, características que são acidentes são características que podem ser removidas sem que se perca o ser em si. Loiane poderia injetar hormônio no seu corpo de monja e ficar barbudo igual Guilherme. E Guilherme poderia injetar hormônios nele e ficar sem barba, como Loiane. Mas deixa de ser ser humano? Não. Embora, nos âmbitos e recônditos das pessoas que têm uma ausência de inteligência, eles acreditam que sim, deixa de ser humano, então pode matar. Né? Isso é uma ausência de inteligência. Né? Há um déficit, uma situação deficitária do intelecto humano nesses indivíduos que acham que porque a pessoa tem opções sexuais distintas ou porque tem formas diferentes, não são mais ser humano, então posso dispor dele como se fosse animais, portanto posso matar e etc. E aqui, nesse ponto, a gente vê que mesmo animal não pode. Por quê? Veja, outros conhecem a participação de sua bondade, que isso pode entender até o conhecimento sensível, ou seja, os animais conhecem Deus e participam da sua bondade de maneira sensível, de modo que a gente tem que tomar cuidado ao matar animais. Por quê? Porque participam da bondade de Deus. E sendo participantes da bondade de Deus, quem mata a criação de Deus ofende a Deus. Porque só Deus dá vida, portanto só ele deveria matar. Então tem que tomar cuidado aqui. Embora ele tenha disposto o ser humano como ser, de acordo com a teologia do Gênesis, o administrador do jardim, esse administrador do jardim não pode ofender aquele que deu para ele o bem para ser administrado, porque o bem continua pertencendo a Deus, não ao homem. Você já ouviu falar de alienação fiduciária ou terceiro fiduciário? A lei civil coloca que existem punições muito mais sérias para aquele que cuida de um bem do que por aquele que, sem ter a obrigação de cuidar do bem, o estraga. Significa que a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma maneira, isso é um certo reflexo da teologia que diz assim, nós temos que cuidar muito bem dos bens que foram dados por Deus a nós. E o bem que foi dado por Deus a nós é o nosso mundo, com os seus ambientes naturais, suas fontes de água, seu oceano, os animais que não participam da perfeição racional nossa, e a consideração de que quem tem razão participa da bondade divina e é semelhante ao ser divino. Está aqui, ó. Precisa do batismo? Não. Está aqui, ó, logo no começo da Suma Teológica, que participa da bondade de Deus, de acordo com a sua semelhança, de acordo com a sua racionalidade. Não precisa do batismo para ser filho de Deus. Já é.
Mas o batismo é sinal. Sinal do quê? De aceitação de Cristo, da salvação, etc., dentro do campo da teologia, dentro do campo da religião. Está aqui o argumento. A gente fala, onde é que está esse argumento aí que fala que tem que cuidar dos animais, que não pode romper, que todo mundo participa? Porque participa da semelhança divina, por isso que tem racionalidade. Está aqui. Está onde? Questão 6. Na bondade, ó. Ser bom convém a Deus? Nada a ver, né? Você lê isso aqui e não entende isso. Agora está entendendo. Agora entende. E aqui, continuando. Contudo, no registro do ser, o que prevalece é a atualidade. A perfeição ontológica é uma forma, seja constitutiva do ente, forma substancial, seja completando e enriquecendo sua forma substancial, formas acidentais. E nós entendemos que agora que é substância e acidente, nos exemplos aqui do Guilherme e da Luiane. No registro do bem, ó, aqui nós estamos falando do registro do ser, portanto, ontológico. No registro do bem, nós estamos falando do registro aqui de dois modos, epistemológico e axiológico. No registro do bem, o que prevalece é o aspecto da riqueza. Qual riqueza? Você falou riqueza é riqueza material, né? O que prevalece é riqueza é dinheiro. Não é dinheiro que ele está falando, não, meu filho, minha filha. Ele está falando de riqueza, no sentido de aquilo que é rico, abundante em conhecimento, abundante de características, abundante de bem. Então, o que prevalece é o aspecto da riqueza. É o mesmo ato, mas considerado como que prende, atrai, quando o ente está ainda em potência em relação a ela. Como que realiza plenamente quando está presente e, ao mesmo tempo, voltando para novas ampliações, até o ponto em que o ente está definitivamente terminado, perfactum, perfeito, plenamente realizado. Deste modo, a perfeição é o seu fim último. Ou seja, não uma coisa externa ao ente, mas o próprio ente chegado à sua atualização última, a atualização, perfactum, perfeito, ato puro. Mas nunca chega, a gente nunca chega, né? Porque a gente é sempre potenciado. Que pode consistir, aliás, sempre consiste para o homem, na união a um ente ontologicamente superior, e essa união se dá pelo lado racional, pelo intelecto, porque pelo lado natural do corpo não dá, mas interiorizado pela comunhão no bem. Comunhão no quê? No modo, na espécie, na ordem. Um ser que é justamente, um ser que justamente é Deus. E aí vem aquela pergunta, que não quer calar e que está no coração de todos vocês. Mas eu, sendo criatura finita, como é que eu vou chegar a me unir e participar ontologicamente de um ser exterior que é Deus, que é um ser infinito? Como? Como que modo, espécie e ordem pode me levar a essa união? É uma união impossível. E você está correto quando você fala isso, você sabia? É impossível mesmo. Aí a Loiane fala, mas aí você acabou de matar São Tomás de Aquino. E o Guilherme falou assim, já posso ir embora, vou queimar a Suma Teológica, vou fazer marshmallow aqui nos Estados Unidos com a Suma Teológica. Porque depois dessa acabou tudo. Não, não acabou ainda não. É porque você está observando na perspectiva do ser humano para Deus. Na perspectiva do ser humano, ainda tem uma barreira aqui, intransponível, que é a barreira do ontos, do ser humano, do ser humano e do ser de Deus. Há uma barreira impossível de ser rompida aqui. Um está no infinito, o outro está no finito. Um está dentro do tempo e o outro é atemporal. Não dá para passar a barreira. E agora, o que eu faço? O que você faz inverte a perspectiva. Isso que está sendo falado aqui na hora de comentário dos dominicanos brasileiros só faz sentido se inverter. Inverte a perspectiva. Mas inverte a perspectiva. Olha do ponto de vista de Deus. Não dá, dá. Deus ama tanto o mundo que manda o seu Filho único, a fim de que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é claro, né? Está no Evangelho de João. E também está nas cartas de João. Então, Deus fala assim,
o ser humano por si não chega até mim, ele consegue contemplar um pouco da minha natureza pelo modo, espécie e ordem, pela bondade presente naquilo que eu criei, que é semelhante a mim, que sou o Criador. E como que eu faço para levar ele à perfeição do conhecimento de mim mesmo? Só tem um jeito, eu mesmo me comunicar com ele. Mas comunicar diretamente não dá. Por quê? Porque ele é criado, eu sou incriado. Como que eu faço então? Já sei, romperei as categorias da ordem que eu coloquei ali dentro. Como? Enviando o meu filho, enviando o Logos, enfiando o intelecto meu lá para dentro. Como que eu faço para enviar essa minha inteligência, o meu próprio intelecto lá para dentro? De modo que o ser humano entenda, de maneira perfeita, o que ele pode entender de mim, porque tem coisa que ele nunca vai entender de mim. Como que eu faço? Faço o meu intelecto virar encarnado. Mas não pode ser um fantasma. Tem que ser em carne mesmo, porque senão não vale. Por que não vale? Porque daí não está comunicando de fato dentro da experiência concreta humana, dentro da história, dentro dos órgãos sensoriais, etc., da natureza própria de si. Então aí não seria verdadeiro. E Deus não pode ser alguma coisa que não é verdade. Né? Porque ele é ato puro. Sendo ato puro, ele não pode ser contraditório, não pode fazer uma coisa mais ou menos. Tem que ser, né, aquilo que corresponde à sua verdade. Então, portanto, ele se encarna em Jesus. E é Jesus que leva o ser humano a essa atualização última. A fé em Cristo, naquilo que a gente consegue captar de um ser humano que é Deus na sua natureza oculta, a natureza velada, que depois passa a ser natureza revelada diretamente pela sua ressurreição, e que a gente precisa perceber as nuances de como ele viveu para que a gente obtenha a salvação. E aí entra as histórias agora aqui da religião, né, enquanto instituição, e da teologia também, que há uma escolha dos 4 evangelhos pelo critério da coerência e pelo critério da minimalização, e é por meio desses 4 evangelhos que a gente é salvo. No catolicismo romano. No catolicismo grego, o ortodoxo, tem outros evangelhos lá dentro na Bíblia deles. Como o evangelho de Filipe, e outros evangelhos, o evangelho do nascimento de Jesus, que conta a história de José e de Maria, etc. Tem outros evangelhos. Então, quer dizer, para o católico romano é esse aqui. Para os outros católicos é outra coisa. Mas aí não é unidade, não tem ordem, modo, espécie e ordem está rompida, porque não é uma ordem unitária, é uma ordem já dual. Mas aí é a questão do âmbito político, né? Não é a questão mais do âmbito da fé, mas a questão do âmbito político. E a Loane coloca assim: uma forma de ver o amor de Deus seria então compreender que ele se inclina para a criação, da mesma forma que a criação tende para ele? Essa tendência de criação, então, é uma semelhança do amor de Deus? Não, não, não. Porque, veja, para Deus se inclinar para a criação, teria que necessariamente a criação ser mais perfeita do que ele. E a criação não pode ser mais perfeita do que Deus, porque a criação é impermanente, Deus é permanente. Então, não há uma tendência, há uma escolha da parte de Deus de criar e de se manifestar ao ser humano, rompendo com a questão de modo, espécie e ordem, em prol do quê? Do amor que ele sente para a sua criatura. Mas é uma escolha, não uma tendência. Por quê? Porque por esse sistema, pelos limites do sistema, só se tende para aquilo que é mais perfeito. E se você invertesse a ordem, então a criação seria mais perfeita do que Deus. Então isso não dá. Ok? Beleza? Agora, é por isso que se fala, Luiane, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Porque vendo a misericórdia, vendo o ser humano como preso no sofrimento, ele fala, não posso deixar lá e opto por me fazer ser humano. Por isso que se fala da escravização de Jesus, da redução da liberdade de Deus, das privações que Deus toma ao se tornar ser humano. Mas tudo isso é uma comparação, porque Deus não deixa de ser Deus quando ele se torna humano. Ele não sai de lá do trono divino e entra. Né? Ele continua sendo Deus, mas é como se um prolongamento dele entrasse na história, fizesse coisa e depois voltasse. Certo? Então,
essa dramatização que fazem em cima de Deus, porque ele se restringiu ao se tornar, particularmente Padre Antônio Vieira e outros fazem isso, né? Carmelitas também fazem isso, porque ele se restringiu ao se tornar ser humano e deixou de ser Deus, saiu dos altos tronos para se tornar ser humano para ficar no meio dos homens. Isso é mais um argumento emocional, né? Para provocar emoções em você, para você gostar mais de Deus, gostar mais de Jesus, etc. Mas não bate muito com a busca pela verdade. Por quê? Porque Deus não deixou de ser Deus, ele estava lá e depois ele se prolongou aqui dentro, mas depois voltou para ele mesmo. Né? E no próprio Evangelho de João é falado isso. Né? Então é mais um argumento emocional, né? de ver o quanto que Jesus teve que passar de Deus para ser humano. Né? Mas o ponto desse argumento todo, ele é originado na paixão de Cristo. Na paixão de Cristo, onde ele sofre tudo quanto é tipo de justiça, sente a dor do ser humano sendo aleijado, né, alvejado com chibatadas e todas as questões da dor psicológica de ser negado pelo seu povo, negado pelos seus, traído pelos seus discípulos, quer dizer, né, aí isso tudo entra, né, dentro do relato. Mais do que a encarnação, mais do que ter nascido como pobre em Belém, etc., é a paixão de Cristo, que mais apela para esse lado do quanto Jesus sofreu de injustiça em prol de sustentar aquilo que ele estava dizendo, que era a revelação de Deus, de que Deus agora não é mais algo que você precisa buscar só pelo racional, por contemplar as coisas que ele fez, de maneira indireta, mas pode conhecê-lo diretamente na pessoa de Jesus. Esse é o ponto. Mas eu nunca vi Jesus. E Jesus sabia disso, né? Está lá nos evangelhos, parece, né? Aparentemente, ele sabia disso quando é falado que muitos dos grandes reis e dos profetas gostariam de ver aquilo que vocês estão vendo e não viram. Por quê? Porque gostaria de ver Deus encarnado. Vê-lo com os órgãos sensoriais é diferente de vê-lo intelectualmente. Nós vemos ele atualmente intelectualmente, pelos evangelhos. Percebemos ele como espírito, Acarton, Espírito Santo. Mas é espírito, é intelecto. Nós não vemos ele face a face. Quer dizer, né, com os nossos órgãos sensoriais. Nós não colocamos a mão, como fez Tomé, botar o dedo nas chagas, apertar assim a mão dele e falar assim, pô, mas tu é carne mesmo? Né? Não faz. Não abraçamos Jesus falando, ah, você ressuscitou. Não. Nós fazemos sempre de maneira indireta. E Jesus chama isso de uma grande felicidade, bem-aventurança. Por quê? Porque ao percebermos pelo intelecto, nós não temos o problema da dúvida. A dúvida talvez nossa fosse maior se o víssemos como corpo humano. Fala, tá bom. Né? Quem disse que o Guilherme não diria? Ah, mas isso aí eu conheço, é o filho de José lá, o carpinteiro, de Maria lá, o de Nazaré. Rapaz, que é isso? Agora tá falando que é Deus? Que viagem é essa? Então seria mais difícil. Por isso que Jesus diz bem-aventurado. Por quê? Porque já passou por todo esse processo de grande dúvida. Então Jesus chama de bem-aventurado. Certo? Então aqui, que pode considerar sempre consiste para o homem na união a um ente ontologicamente exterior, porque Deus está fora da sua criação, mas interiorizado pela comunhão no bem. Duas categorias, interior e exterior, então são categorias da filosofia atomista, da teologia atomista, que é diferente daquela que surge depois, a teoria da percepção que surge em Kant, Husserl, que se assemelha a essa teoria da percepção mais às teorias orientais budistas da escola Yogacara, mais do que a Sarvastivada. Sarvastivada está meio aqui, ó, interior e exterior. Madhyamaka tem uma composição própria. Mas Yogacara se assemelha muito à teoria da percepção moderna. Se assemelha, não é coincidente. Já a teoria clássica da percepção, é essa que nós estamos vendo aqui, é a teoria aristotélica, que vira a teoria clássica da percepção. Portanto, para estudar a teoria clássica da percepção, Guilherme tem que recorrer, e assim como todos vocês, à leitura de Aristóteles, particularmente o da física e o da ânima, o da alma. Né? Essas duas leis são. E também tem o tratado da percepção lá dentro, né? Que tem que dar uma lidinha aí para entender o que é a percepção clássica. E a Loiane está falando assim, tem que ler. Tenha misericórdia. Tem que ler.
E depois, quando chegar na parte moral, eu vou ter que ler também a Ética Nicômaco e Aristóteles. Quando chegar na parte política, em Tomás de Aquino, eu vou ter que ler a Política de Aristóteles, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Pois é, tem que ler, tem que ler. É muito sofrimento ler aquilo. Por quê? Porque depois eu esqueço. Por que eu esqueço depois? Porque eu não uso. E não usando, a parte biológica come todo o meu conhecimento. Não, meu filho, minha filha, vamos ler. Vamos ler. Por quê? Porque lendo a gente entende. E melhor coisa que tem é quanto mais a gente conhece, mais a gente se aproxima dessas realidades superiores. E se aproxima das realidades superiores é mais legal. Né? O ser humano tem um prazer quando ele compreende as coisas. Olha a Nayara. A Nayara até chora quando ela não entende. Fica brava. Por quê? Porque disparou o desejo da Nayara de conhecer essa realidade para obter o prazer que vem nessas realidades. Outra que chora também quando não entende é a Fernanda. A Fernanda também fica brava, chora, fica brava. Eu tenho que entender isso aqui. Por quê? Por quê? Porque disparou esse apetite da pessoa que quer entender. E é bom. Né? Então, olha só. Disso resulta que a mesma forma será denominada perfeição sob um duplo título. Olha lá. Então, nós temos perfeição em dois sentidos. Dois sentidos, eu posso falar. O de ser e o de bem. O de ser e o de bem. Todas as perfeições ontológicas do ser enquanto ser, daquilo que é enquanto é, e não pode deixar de ser porque é, das criaturas, são semelhanças distantes e deficientes do ser divino. Por quê? Porque só Deus é. O resto é tudo ato e potência. Possibilidades, escolhas e ações. Só Deus é sempre ação. Presente, passado, futuro. Só Deus é inerentemente existente. Portanto, todo o resto é só semelhança distante e deficiente, no qual elas se encontram iminente e perfeitamente unificadas na simplicidade absoluta, na forma da divindade. Aí é aquele momento que o cara fala assim, eu estava entendendo, agora não estou entendendo mais nada. Ordem modo, espécie e ordem é para aquilo que é criado. É. E modo, espécie e ordem está em Deus, porque criou, sim. E a partir disso eu entendo Deus, certo? Capto que tem algo ali. Isso é semelhança de Deus? Sim, racionalmente justificado, ou então naturalmente justificado, porque tende para a perfeição, né? Os seres tendem para a perfeição, certo? Mas aqui ele fala no qual elas se encontram eminente e perfeitamente unificadas na simplicidade absoluta, na forma da divindade. Por quê? Porque participam dessa forma de maneira indireta e deficiente, mas ainda em si possuem e são unificados porque são todas criação de Deus. Pegaram a ideia? Agora ficou bom, né? Certo, Nayara? Nayara, onde está sua dúvida? Você falou que agora, professor, está falando da palavra perfeitamente unificadas, que tudo é unificado porque vem de Deus, é isso? É unificado porque todas elas participam da Da bondade. criação de Deus, da criação de Deus. E todas elas participam porque perfeitamente, porque esse perfeitamente diz respeito na ordem do criado, do modo, espécie e ordem. Modo, espécie e ordem. Perfeito aqui não é perfeito em Deus, mas perfeito na semelhança ontológica que todas as criaturas têm. Portanto, dentro do sistema daquilo que é criado. E se encontram eminente, por quê? Porque sendo criadas participam do ser. Porque se não tivesse sido criado, não tinha ser nenhum. Certo? Por isso que é eminente. Beleza? Então, pegaram a ideia aqui? Na forma da divindade. E o que é forma da divindade mesmo? Aqui, ó. É a forma substancial. Né? Então, a forma substancial são as formas acidentais. Por quê? Simplicidade absoluta, porque participam e são unificadas pela tendência a ir ao ato puro que é Deus. E essa tendência pode ser por meio da sua constituição racional, por sua constituição sensível,
ou pela sua constituição de inclinação de criatura naturalmente disposta, não tem nem racional, nem sensível, porque não tem vida. Mas mesmo assim, mesmo a pedra tende para Deus ainda, seria o caso. Certo, Guilherme? A árvore, a água, a pedra, a nuvem, tudo isso tende para Deus, porque só Deus é ato puro. E tudo isso tem modo, espécie e ordem, que tende para o quê? O seu fim último. E tendendo para o seu fim último, tende para Deus, porque existe uma semelhança ali, distante, deficiente, mas existe, porque foi criado. Sobre esse segundo aspecto, então, a forma de vida. Cada uma realiza pouco a pouco a sua bondade. Cada uma realiza pouco a pouco, modo, espécie e ordem, que tende para Deus, que é chamado de bondade, por meio da qual participa, por meio da providência do governo de Deus sobre todas as coisas, da bondade suprema de Deus. De maneira deficiente e distante, mas participa. Sob este segundo aspecto, cada ente, tendendo à sua perfeição, ordena-se a Deus. Então, tendendo à sua perfeição, uns mais, outros menos, de acordo com a sua própria natureza, ordena-se em vista de Deus, para Deus. Então, aqui, modo, espécie e ordem. Então, aqui, olha, ordena-se para Deus, segundo aspecto, cada ente tendendo à sua perfeição. Agora, quando é ente é o quê mesmo? Volta aqui, forma substancial. Que se completa, se enriquece na sua forma substancial. Substancial, formas acidentais. Completando se enriquece pelos acidentes. Porque tem uma forma substancial. E aqui fala de forma substancial. Né? Para os entes superiores, entes superiores, quem são aqueles que têm uma razão mais elevada, tal participação é imediata, no sentido de que a perfeição para a qual tendem não consiste em uma semelhança da perfeição infinita do ser divino. É a perfeição mesma que pode se tornar sua pelo conhecimento e pelo amor. Pelo conhecimento e pelo amor. Então, quanto maior for a racionalidade do ser, mais ele participa desse ser perfeito de Deus pelo conhecimento. Aí São Domingos de Gusmão entra, né? O querubínico, e pelo seráfico, que é o amor, que aí entraria São Francisco de Assis. Pelo conhecimento e pelo amor. Mas mais perfeito é aquele que tem os dois. Então, participa-se disso. E se obtém a semelhança, não a coincidência, da perfeição infinita do ser divino, por meio de uma participação pelo conhecimento e pelas disposições da vontade que aplicam esse conhecimento na forma de amor. O que é o amor? Querer o bem. Isso São Tomás de Aquino vai definir mais para frente. Mas como querer o bem no mundo cheio de sofrimento? Aí, a virtude mais elevada do ser humano é, enquanto ser humano, a misericórdia. Mas quando ingressa Deus dentro do sistema, a virtude mais elevada do ser humano é a caridade. Por quê? Porque é o amor a Deus, que se move para os seres humanos. Isso é caridade. Isso é definido por São Tomás de Aquino, mas na frente a gente vai ver isso. É dessa maneira que ele define. Certo? Então, a virtude da Harumi enquanto Harumi, sem o conhecimento da revelação divina, seria a misericórdia, seria a compaixão. Mas quando se revela Deus em Cristo, dentro da história humana, e a Harumi passa a acreditar em Jesus e a gerar amor pelos seres humanos em função de Jesus, se torna então a misericórdia caridade. Se torna amor, se torna caridade. Entenderam a diferença? Certo? Entendeu a diferença, Luiz? Beleza? Então, aí. Mas espera, tem que ter intelecto, tem que ter fé, sim. E a experiência de Jesus ressuscitado? Não estamos falando de experiência de Jesus ressuscitado, porque é experiência sensível. Nós estamos falando do intelecto aqui. Estamos falando do intelecto. A descoberta, o desvelamento de Deus, até sair. Por que sai esses balões? A descoberta de Deus
por meio do intelecto, do raciocínio, da compreensão, que se eleva acima das categorias sensoriais. Por quê? Porque eu posso falsear. Se eu drogar a Loiane com LSD e colocar um monte de imagem de Jesus na frente, pode ser que a mente dela capte Jesus e tenha uma experiência sensível, super intensa de Jesus que está ali na frente dela, mas foi induzido. Já o conhecimento intelectivo não pode ser falseado. Por quê? Porque fundamentado em cima de lógica e de razão e de opções da vontade, a partir daquilo que se desvela do seu significado, não pode ser falseado por meio de drogas. A bem da verdade, se vocês, é assim que a teoria diz que é dessa maneira que se resiste às tentações diabólicas, né? Por meio do raciocínio do intelecto, e não pela disposição de sensibilidade, né? As histórias dos santos dizem que os santos sentem terrores, né? Quando esses outros seres atacam eles, né? Esses demônios atacam eles, né? Ouve sons, ouvem risadas, o clima fica frio, um terror psicológico intenso, né? Quer dizer, sentem o terror dentro de si. E como é que eles combatem isso? Com água benta, com cruz? Como mostra os filmes? Não. Combatem isso por meio do intelecto e da razão e da firme adesão a Cristo, né? Aquilo que Jesus ensinou. Mas passam pelo terror, ficam com medo, sentem medo, etc., mas com uma firmeza total naquilo que foi explicado por Cristo, né? É isso que diz a história dos santos, que não é muito semelhante àquilo que nós vemos nos filmes de terror. Aliás, é dessemelhante, né? Bom, então, continuando. Quanto aos que conhecem somente participações da bondade divina, não são somente os animais, eles também, mas são os homens que não vêm além da perfeição ontológica para a qual eles tendem, ou na qual se comprazem, sem nada avisar além da perfeição divina, negando-a ou desviando-se dela por vezes. Quem são esses que estão sendo falados aqui? Os materialistas. E aqueles que são eternalistas, que acreditando em Deus, traem os ensinamentos do próprio Deus através de Cristo. Ou seja, não só usam Deus como meio político, mas traem a essência dos ensinamentos de Deus, porque instrumentalizando Deus, instrumentalizam para obter fins temporais. Como, por exemplo, dizer assim que os africanos, porque não foi anunciado o evangelho lá, e os ameríndios, porque também não foi anunciado o evangelho lá, podem ser escravizados. Por quê? Porque ainda que você batize eles ainda não é garantido que eles aceitaram a fé, por isso ainda não são filhos de Deus. Isso é tudo instrumentalização da palavra de Deus. Tomás de Aquino não concorda. Tomás de Aquino diria: não concordo com a escravização de povos. Por quê? Porque eles participam da perfeição de Deus também e que precisa levá-los à perfeição. Mas pelo mero fato de não levá-los à perfeição não significa que a gente pode escravizá-los. Aliás, Bartolomeu de las Casas, dominicano, fez isso. Guerreou contra a escravidão dos índios e dos escravos. Logo mais, o professor Lauri vem aqui falar com a gente sobre isso. Eu combinei com ele para ele dar um curso de Bartolomeu de las Casas, para a gente entender essas questões aqui, que estão centradas na questão número 6, ser bom convém a Deus, como nós vimos hoje. Né? Então agora já tem os argumentos, você tem os argumentos, na página 204, 205. Você tem os argumentos para bater de volta quando a pessoa começa a falar bobagens em relação a oprimir povos que, porque não foram batizados, podem ser oprimidos. Não pode. Porque está aqui, aí você tem como argumentar. Né? Bom, uma parte do argumento aqui. Depois tem mais argumentos, tem muitos outros argumentos. Aí que a gente fica sem entender como é que a Igreja Católica, nas coroas, por meio das coroas portuguesas e espanholas, conseguiu aprovar a escravização de povos. Né? A gente fica com uma interrogação, a gente fala, mas como é que pode ser um negócio desse? E tem a dominicana ali dentro também e tal. Por quê? Porque houve uma utilização política dos ensinamentos de Cristo para afirmar a superioridade de um ser humano sobre o outro. Está acontecendo agora novamente no campo da teologia. Na teologia política. Está acontecendo novamente. Fiquem atentos em relação aos acontecimentos que vão começar a aparecer agora com essas questões geopolíticas de Israel, Palestina e Rússia e Ucrânia. Fiquem atentos que vai começar a aparecer de novo toda essa bobagem aí. Legal?
Mas agora você tem condições para, mesmo na mídia social, começar a falar, não, não é assim, está errado. Isso não é. Né? Aquilo que o modo de pensar cristão se propõe a realizar no mundo. Bom? Então, ótimo. Terminamos hoje. Alguém tem alguma dúvida? Foi alguma coisa que não ficou clara? Além daquilo que está obscuro, que sempre permanecerá obscuro, porque você é criatura e eu também, não vai dar para chegar tão longe assim? Não? Então, ótimo. Então, nos vemos no próximo domingo, na continuidade da nossa súmula. Valeu. Tchau.